ação de 1 milímetro. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, como eu havia prometido, hoje eu vou subir a nossa aula sobre ajuste de uma coroa antes de cimentar, tá? Porque eu fiz uma pergunta lá na Academia da Prótese e a grande maioria, vou falar assim, coisa de quase 90% das pessoas não sabem a maneira correta de ajustar uma coroa antes de cimentar. Porque, digamos assim, no mundo ideal, né, vamos dizer assim, a gente simplesmente cimenta a coroa, tá? Ela chega do laboratório, você vai e cimenta. Na faculdade, é normal a gente ver o aluno, ele já pensar em pegar a coroa, chegou do laboratório e já, pum, chegou, cimentei, tá? E na verdade não funciona assim. Quem dera se funcionasse, seria como se diz o mundo ideal. Agora vamos pensar de maneira bem realista, né? Por que que isso não funciona? Por que que não é dessa maneira, tá? Vamos por parte. Vou pegar aqui a primeira delas. Você fez um preparo na boca do paciente, tudo certinho, tudo bonitinho, e fez uma moldagem, vamos supor uma moldagem com um silicone de condensação, por exemplo. O que acontece? Esse silicone de condensação, ele tem um tempo certo para poder ser vazado o gesso nele. O ideal é que assim que você faça a moldagem, você já faça o vazamento de gesso, tá? A partir de 3 horas, vamos supor assim, ele até 3 horas dá. Ele começa a sofrer uma alteração elástica. Ou seja, ele já deixa de ter aquela informação original quando você moldou o paciente e já começa a apresentar pequenas diferenças. Só que a gente sabe que na boca, vamos supor, num ajuste oclusal, 1 milímetro é muita coisa. Então você imagina cargas d'água, você tenha uma alteração de 1 milímetro no seu preparo. Essa coroa nunca vai adaptar de primeira, nunca. Ela vai precisar ser feitos ajustes nela para ela poder adaptar. Aí muita gente vai questionar e falar assim, mas não se usa silicone de condensação mais? Sim, se usa, e usa muito, tá? Não usa pouco, não usa muito. Mas a gente já tem também quem? O nosso silicone de adição. O silicone de adição ele é mais confiável por uma série de fatores, que não é o tema da aula aqui, mas o principal dele é essa estabilidade dimensional, tá? Então ele tem uma estabilidade dimensional superior ao do silicone de condensação. O que isso quer dizer? Ele pode ficar até 15 dias sem fazer o vazamento nele, que ele não vai ter estabilidade dimensional, tá? Porque o que acontece? Muitos dos profissionais, quando fazem o vazamento, eles mandam, quando eles fazem a moldagem, eles mandam para o laboratório, certo? E aí chega no laboratório, tem toda uma triagem. Muitas das vezes o laboratório não vai vazar o gesso assim que chega o material. Tem uma triagem. O laboratório avalia, faz a entrada, tem um profissional responsável por fazer o vazamento, geralmente ele faz tal horário. Então assim, tem um tempo. Então por esse tempo, o ideal seria o silicone de adição, porque ele te dá uma estabilidade dimensional maior para você e para o laboratório poder trabalhar, tá? Então essa é uma das possíveis alterações. Outra alteração clássica, gesso. O gesso, tá? O gesso, ele naturalmente ele tem uma propriedade de dilatação. Ele vai dilatar, ele vai ter uma alteração de volume no momento que ele está tomando presa, tá? E essa alteração de volume ela pode ser controlada de uma melhor maneira fazendo justamente o que? Relação pó e água. Esta relação pó e água, geralmente a empresa ela já te manda no fundo do pacote explicando qual que é a relação correta, tá? Geralmente é 100 gramas de gesso para 20 ml de água. Agora, se você não segue da maneira correta essa proporção
E eu escuto assim de vários profissionais virar e falar assim, olha, ah não, isso é frescura, ah não, já fiz assim, sempre deu certo, tá? Então, cuidado, porque se você não manipula na proporção pó e água da maneira que a fábrica te pede, você vai ter mudanças na alteração dimensional do seu gesso, tá? Se ele dilatar, por exemplo, X, ele pode dilatar 2x ou menos 2x, entendeu? Acabar contraindo, então a gente pode trabalhar uma série de problemas, tá? Então, quando você faz essa moldagem para o laboratório e que você vai vazar o gesso, enrola, não manipula corretamente na proporção pó e líquido gesso, isso sem falar que o silicone de condensação, a maioria das vezes ele vem como silicone de condensação? Ele vem com uma pasta catalisadora e uma pasta base. E muitas das vezes essa pasta base é você mesmo que faz o quê? Que faz a manipulação. Você que coloca lá, ó, X de base, X de catalisador. E a gente sabe que quando o profissional está atendendo sozinho, ou ele está preocupado se vai dar tempo ou não, está com medo do material endurecer, o que ele faz? Ele coloca menos catalisador. Então, quando você coloca menos catalisador, você já começa também a querer alterar as propriedades originais daquele material, tá? O bom do silicone de adição também é isso. Muitas das vezes, o jeito que ele está disponível no mercado é uma seringa automixer, né? A gente coloca no dispenser, que é aquela pistolinha, coloca uma pontinha e ela faz a manipulação 1 para 1 do material. Então essa manipulação vai te dar um tempo de trabalho correto, uma alteração dimensional do jeito que a fábrica já prevê, entendeu? Porque é tudo um jogo de perde e ganha, tá? Seu material de moldagem contrai, o seu gesso dilata, então isso tudo é um jogo de perde e ganha. Então assim, você fazendo tudo correto, já vai ter prováveis alterações. Agora, se você já não faz nada correto, por exemplo, não manipula bem, não faz a manipulação correta do silicone de condensação, coloca menos catalisador e ainda por cima, na hora de vazar o seu gesso, você ainda vai e coloca mais água, mais pó, ficou duro, vou pôr mais água, não, agora ficou muito mole, coloca mais pó, você não está entregando para o seu laboratório um modelo fiel. Não adianta querer que o laboratório te entregue um trabalho, como a gente gosta de falar, plug and play, só chegar e colocar, que não vai adiantar, tá? Não vai adiantar, não vai ser dessa maneira. Já não é a gente seguindo todos os parâmetros, quem dirá fazendo dessa maneira. Outra coisa que todo mundo negligencia, quem? O antagonista. Geralmente a gente faz antagonista com qual material? Um alginato, tá? O que acontece? Você tem que entender que o seu antagonista tem que ficar correto, porque vai ser ele que vai dar a relação de mordida para o seu laboratório. Para poder vir com a altura oclusal da maneira correta, o mais próximo do correto, você tem que entregar um bom alginato. O alginato não pode ter bolha, não pode ter sobremoldagem, porque senão na hora do laboratório casar aquilo para montar no articulador, não vai ter estabilidade, não vai ser real, tá? E como que você vai conseguir um bom antagonista? Fazendo manipulação correta também do alginato. Vocês, quando forem comprar alginato, tem que pedir na Dental para encomendar o medidor de pó e água, onde ele vem certinho, um medidor para um risquinho de água, dois medidores de pó para 2 risquinhos de água, 3 medidores de pó para 3 risquinhos de água, e aí você consegue fazer a proporção correta do alginato, aonde você vai ter um tempo de trabalho adequado, uma lisura do seu material adequado no momento da manipulação e, consequentemente, um modelo de gesso fiel ao que é na boca, tá? Então, assim, esta é, digamos assim, como se fosse a tríade do que a gente precisa para fazer um trabalho bem feito para o laboratório. Um bom material de moldagem, aonde ele tem as propriedades corretas e que você manipule de maneira correta. Um bom gesso, e que além do gesso ser bom, ele seja manipulado também da maneira correta. E um alginato, caso você vá fazer um antagonista com um alginato, que também tem que ter
a manipulação correta para poder manter todas as propriedades que o engenheiro químico perdeu lá, o tempo dele, né, vamos dizer, porque quando você não manipula correto, é como se esse engenheiro tivesse perdido o tempo dele, para poder trabalhar aquilo ali da maneira correta. Feito isso, falta apenas um ingrediente, vamos dizer assim, para o sucesso do seu trabalho, que é um correto registro de mordida. Onde ele pode ser feito? Em quê? Pode ser feito em cera, pode ser feito em silicone. Então, assim, são N possibilidades, mas não deixe de fazê-lo. O grande lance aqui, o grande dica na hora que você vai fazer um registro de mordida é não pedir para o paciente morder, tá? Porque na verdade isso não chama registro de mordida, isso chama-se registro oclusal, tá? Eu não estou querendo que o meu paciente morda e posicione a mandíbula da maneira como se ele fosse cortar. É por isso que quando vocês vão fazer um ajuste com carbono ou a próprio registro oclusal, vocês têm dificuldade, porque você vira para o paciente e fala com ele assim, morde. A hora que fala morder, ele vai projetar essa mandíbula no intuito de fazer esse corte aqui, ó. Por isso que o paciente manipula para frente a mandíbula. Você vai pedir para ele, fecha. Você sempre, quando for fazer um registro oclusal ou um ajuste oclusal, você vai pedir para o seu paciente fechar a boca e não para ele morder. E lembrando que esse registro oclusal e esse ajuste oclusal, o paciente deve estar sentado, tá? É de extrema importância que o paciente esteja sentado com os músculos que sustentam o crânio na posição correta, para que o paciente tenha um registro fiel da mordida dele, tá? Então, só uma breve passada aqui do que vocês devem fazer da maneira correta no consultório para exigirem e esperarem um trabalho com mais qualidade do laboratório, tá? Obviamente que esses 5 tópicos que eu passei aqui dariam aulas de horas e horas e horas para a gente conversar sobre, mas hoje o nosso tema aqui é o ajuste que eu devo fazer na minha coroa, na minha peça quando ela chega do laboratório, tá? Então, vamos lá. A coroa acabou de chegar do meu laboratório. Eu não quero, para mim não importa se ela é de cerâmica, se ela é de resina, se ela é de cerômeno, se ela é de pinique, não me importa, tá? Ela é uma coroa e vai chegar do laboratório como qualquer jeito. A primeira coisa que eu quero que vocês avaliem é pegar os modelos que vieram do laboratório e colocar a coroa nele. Por que eu quero que vocês façam isso? Para vocês verem como que foi feito a vedação dessa coroa no modelo de gesso, tá? Porque olha, pode parecer rude, estranho falar isso, mas tem laboratório que não faz vedamento, tá? O laboratório não recorta no troquel, não faz da maneira correta. Então pensa, se isso não está vedado no modelo de gesso que você enviou para o laboratório, que dia que isso vai estar vedado e adaptado na boca? Nunca. Se no modelo já não está, quem dirá na boca? Então a primeira coisa é pegar os modelos que o laboratório te enviou e avaliar essa coroa no modelo de gesso, tá? Porque se não está bom ali, gente, não adianta nem continuar. Se não está bom ali, pode já voltar para o laboratório e falar, ó, não está bem adaptado, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda, vou até mudar aqui agora a cor. A segunda coisa que eu quero que vocês façam vamos pôr vermelho. A segunda coisa já vai ser o ajuste em boca, tá? E como vai funcionar esse ajuste? Ele tem regra. O primeiro ajuste proximal é a primeira coisa. A primeira coisa que eu vou fazer é um ajuste proximal da minha coroa. A hora que eu coloco essa coroa na boca, vamos pegar aqui um exemplo clássico aqui, ó. Tem um dente aqui. E vou desenhar um outro dente aqui. Tá? Então, se você for descer a sua coroa e aqui, olha, aqui estiver muito pressionado, tá? O ponto de contato estiver muito pressionado,
que vai acontecer? Essa coroa não vai descer. Ela não vai encaixar no término, tá? E aí, se você não faz esse ajuste oclusal, esse ajuste proximal, você coloca a coroa, ela não chega no término, primeira coisa, a coroa está infiltrada. Primeiríssima coisa, você vai colocar uma coroa infiltrada no paciente. E a segunda coisa, você vai ter muito problema de ajuste oclusal. Porque se essa coroa era para ter descido até aqui e aproximar o ponto de contato não deixou descer, o que essa coroa vai ficar? Assim, ó. Ela vai ficar mais alta, porque ela não assentou. Então, a partir do momento que ela está mais alta, você vai ter dificuldade no ajuste oclusal. Porque sempre quando o paciente fechar, vai estar mais alto do que o laboratório enviou para você e do que o registro que você enviou para o laboratório. Porque essa coroa não adaptou, ela não assentou de maneira correta. Qual que é o problema? Onde foi o problema? No ajuste do ponto de contato. Tá? Rafael, como que eu vou saber se a minha coroa está tocando muito na proximal? Fácil. Primeira coisa, você vai ver a vedação marginal. Você vai pegar uma sonda e vai literalmente ver se a sua coroa adaptou toda no término do seu preparo. Tá? Tem vezes que dá para fazer isso, ver isso literalmente a olho nu, mas se o preparo estiver subgengival, você não consegue ver isso só no olho ali. Você precisa de um auxílio de uma sondinha, onde você pega uma sonda exploradora e vai ver se existe um degrau entre o dente e a coroa. Porque se existe esse degrau ali entre o dente e a coroa, é sinal que não existe o quê? Uma vedação marginal correta da região. Se não existe uma vedação marginal correta da região, provavelmente é porque o ponto de contato está tocando, tá? E aí vem como que eu vou ver se está tocando ou não. Eu vou pedir para o auxiliar ou para quem estiver junto com você segurar essa coroa no lugar. A pessoa faz uma pressão digital, pode ser com o polegar, por exemplo, segurando a coroa, e você vai literalmente passar o fio dental nas proximais, ou seja, em mesial e distal. O auxiliar segura a coroa e você passa o fio dental. O que vai acontecer? O esperado é que tem aquele clique, igual como se estivesse passando fio dental em dentes naturais, tá? Obviamente em dentes naturais que tem pontos de contato, né? Vamos dizer assim, esta é a ideia. Agora, se o fio dental não estiver descendo, você tiver que fazer muita força para ele descer, ou ele chegar até a cortar, né, a separar, existe um ponto de contato muito forte nessa região. E esse ponto de contato muito forte provavelmente está impedindo que a sua coroa assente de maneira correta no término gengival, tá? Então, dessa maneira, como que a gente vai fazer? Você vai pegar um carbono, abraçar a coroa com o carbono e levar na boca. A partir do momento que você faz isso, a região, vamos supor, como se aqui fosse uma vista proximal da sua coroa, aonde o carbono marcar, ele vai ficar assim, ó. Por exemplo, ele vai marcar aqui, ó. Isso como sendo uma vista proximal, tá, gente? Vamos supor que aqui é a mesial. Ele vai marcar aqui, ou ele vai marcar aqui, ou vai marcar aqui, aqui. Ele vai marcar aonde a sua coroa está tocando de maneira forte demais no ponto de contato do dente adjacente, tá? E aí o que você vai fazer? Tenha cuidado com o tipo de material que você está usando. Se for uma resina, o ideal é que seja sempre uma broca diamantada com água, tá? Se for resina, se for cerômero, se for porcelana, então uma broca diamantada com água, e aí pode ser em alta rotação. Você vai vir, ó, fazer ajuste bem leve nessa região, tá? Então, por exemplo, você vem aqui, faz um ajustezinho assim, ó, bem levinho, onde está tocando, mas é coisa
pouca mesmo. E faz o que? Repete de novo. Leva de novo a coroa com o carbono, tá? Repetindo esse processo. Então, pessoal, o que acontece? Você tem que fazer repetidas vezes. Por exemplo, ó, o carbono marcou aqui, vai fazer o desgaste. O carbono marcou ali, vai fazendo o desgaste. Só que tem que ter um cuidado muito grande para não remover demais, tá? Porque se você remover demais, o que você vai ter que fazer? Enviar para o laboratório para ele poder acrescentar, tá? Então, como que vocês vão precisar isso da maneira correta? Lembra que eu falei a questão de passar o fio dental? Vocês vão passando o fio dental com o carbono. Só que a cada ajuste você vai passar novamente o carbono. Na verdade, o fio dental. Você vai estar passando o fio dental sempre naquela região até você sentir que o fio dental entra de maneira normal, tipo aquele travamento pequeno, aonde tem uma certa retenção, o fio dental desce e sai de maneira tendo uma leve retenção. Porque se ele ficar muito forte, é sinal que a coroa não desceu toda. E se ele ficar muito fraco, a coroa vai descer? Vai. Só que tem um detalhe, a gente vai estar criando ali, vamos estar cimentando uma prótese sem ponto de contato. A partir do momento que eu cimento uma prótese sem ponto de contato, o que vai acontecer? Eu estou criando uma região de impactação alimentar no meu paciente. Ele vai falar com você: doutora fulana, aquela restauração que você fez, aquela coroa que você fez, tudo que eu como ali, garra. Quando eu como uma carne, garra, eu tenho que levantar da mesa para ir, eu estou vivendo com o fio dental na bolsa. Essa é a informação que o paciente sempre vai falar para você. E como eu já disse nas outras aulas de posicionamento de matriz de classe 2, quando você tem uma região de impactação alimentar, o que vai acontecer? Você vai estar facilitando uma região para poder desenvolver o que? Cárie, tá? Então não pode deixar sem ponto de contato de maneira nenhuma, porque o periodonto vai ter problema, o paciente pode ter uma recessão gengival, uma inflamação da gengiva na região, além de uma maior chance de cárie, tá? Então não pode. Feito toda essa adaptação, você vendo o ajuste, o fio dental está passando legal, tal. O que eu quero que você faça? Avalie novamente quem? A vedação marginal. Você tem que avaliar de novo a vedação marginal depois do ponto de contato tá legal. Por quê? Você já viu no seu gesso que a sua coroa vedou bem, tá? No gesso, que ela tá vedada. Agora você levou em boca, fez o ajuste oclusal, ela já desceu o que ela deveria descer. E agora você vai ver com o auxílio do instrumento ou com o olho, né, um exame clínico, se ela vedou literalmente. Porque se ela não tiver vedado literalmente, a gente tem que pausar aí também. Porque a gente pode ter tido dois problemas. Na verdade, três. Problema de moldagem sua, problema do laboratório que não conseguiu vedar tudo, ou o pior, que é quando o laboratório tem uma dificuldade no recorte e na delimitação do seu preparo por causa de um afastamento gengival que não tenha ficado muito bom, tá? Então, assim, o afastamento gengival, o material de moldagem, tudo isso performa para poder entregar um trabalho bom para o paciente, tá? Bom não, né? Excelente para o paciente. Qualquer coisinha dessa, qualquer etapa dessa que tiver um erro ou uma alteração, você vai ter uma alteração ao longo do trabalho todo. Então, por isso que eu falo, viu alguma coisa de diferente lá no começo, você estava preparando, que você afastou? Faz de novo. Porque quando chegar lá na frente, esse problema que você viu aqui, ele vai ficar gigante lá na frente. E vai talvez fazer com que você tenha que repetir todo o trabalho do zero. Imagina virar para o paciente e falar: olha, tem que repetir todo o trabalho, moldar tudo de novo e tal. O laboratório, se ele tiver correto e o problema tiver sido seu, o laboratório ele vai te cobrar repetição, entendeu? Então a gente não pode trabalhar desta maneira, tá?
Então, você fez o ajuste proximal, tudo lindo e maravilhoso, viu a vedação marginal, o assentamento no término do preparo, está tudo correto, sem problema nenhum. Agora nós vamos passar para o nosso... Você acha se isso não acontece? Agora está tudo certo, que você já fez o ajuste proximal, viu que já está vedado, que ele teve um assentamento no término do preparo de maneira correta, nós vamos passar para o nosso querido ajuste oclusal. Gente, o ajuste oclusal ele pode ser realizado com o paciente deitado. Você faz o primeiro ajuste com o paciente deitado, depois em 45 graus e depois sentado. Eu, Rafael, como eu faço o ajuste fino desses trabalhos meus no modelo, eu costumo já fazer com o paciente sentado, que é o paciente ereto. Desta maneira, eu vou ter um ajuste mais preciso sem precisar modificar depois. Porque vocês já repararam isso? Você faz o ajuste oclusal no seu paciente deitado. Faz todo o ajuste oclusal, lindo, maravilhoso, tal. E aí você vai lá e cimenta. Até então o paciente, mesmo depois da cimentação, ele sente que está tudo bem. E aí você começa a dar o volta zero, né? A cadeira levanta. A hora que você vê, o paciente começa a subir, a levantar na cadeira assim, ó. Sentindo como se alguma coisa não tivesse legal, tá? E é justamente isso. O próprio professor Alexandre Cardoso, ele fala, vira a cabeça para trás, olha, e vai mordendo e virando para frente a cabeça até chegar na frente, você vê. Você vai ter alteração dos pontos de contato devido à posição dos músculos, tá? Então você tem que fazer o ajuste fino do seu paciente sempre com ele sentado. Senão vai acontecer o que acontece muito e direto. Você faz a ajuste oclusal sentado, cimenta, a hora que o paciente levanta, ele sente alto. Aí o que você acha que é? Nossa, será que eu botei muito adesivo, muito cimento? Será que ela assentou da maneira correta? E aí começa aquela ideia na cabeça de onde é que foi o erro. Só que talvez não é um erro, foi uma negligência de não ajustar o paciente de maneira correta, que é com ele sentado, tá? Só que, vamos lá. Outra coisa que eu não quero que vocês façam mais. Todo mundo que está vendo essa aula aqui, tá? Essa parte que eu vou falar agora é a parte, para mim, fundamental. Comenta aqui ou curte o vídeo aqui e me fala o que você acha se isso não acontece com vocês direto. Vocês não podem condicionar o paciente a saber se está alto ou baixo. Você não vai virar para o paciente e falar assim, está alto? O paciente, não, parece que está tudo bem. A hora que você vai ver, está passando quase com um dedo na boca do cabra, de tão alto que está. Ou tem aqueles pacientes que são muito sensíveis, que ele fala, engraçado, eu ainda sinto alguma coisa, entendeu? Você não vai condicionar o seu paciente a isso. Como é que você vai fazer? Ele está sem a coroa. Primeira coisa que você vai fazer, você vai bater o carbono nos dentes adjacentes e contralaterais, tá? Ou homólogos, né? Eu quero que vocês vejam como que é a mordida desse paciente. Por exemplo, nesse molar aqui, ó, o normal dele é o ponto de contato aqui, beleza? No pré-molar toca na marginal, beleza? Então eu quero que vocês basicamente anotem ou até mesmo fotografem como que está a distribuição de pontos oclusais do seu paciente, tá? Por que você tem que fazer isso? Porque depois que você colocar a sua coroa e você for fazer o ajuste oclusal desse paciente, você não vai perguntar para ele se está alto ou se está baixo. Por quê? Você só vai parar de ajustar a hora que este ponto aqui e este ponto aparecer no dente adjacente. Por quê? Você já viu que quando aquele paciente está sem a coroa, os pontos de contato dele são X, Y, Z, A, B, todos. Se quando ele coloca a coroa não aparece determinados pontos de contato, é sinal que essa coroa está alta. Ela está impedindo que a oclusão feche aonde ela deve fechar. Então, antes mesmo de você perguntar para ele se está alto ou se está baixo, você já vai ter visto. Por quê? Você bateu um carbono primeiro no paciente todo sem a coroa
E agora você vai colocar a coroa e bater o carbono novamente. O que você espera ver aqui, que você quer ver tudo? Ver se os pontos interoclusais dos dentes adjacentes e homólogos estão de maneira correta, igual estavam quando o paciente estava sem a coroa. É assim que se faz, tá? Outra coisa que você vai fazer para quando você vê tá tudo certinho, tipo, nossa, os pontos de contato tão bom, parece que tá legal, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue uma tira de poliéster com o paciente sem a coroa, ele vai morder e você vai puxar. A hora que você puxar, você vai ver a força que esse paciente está fazendo naquela região para poder travar a sua tira de poliéster. Ah, mas quais regiões? Eu sempre faço posterior, anterior, pré, posterior também oclusal. Eu vou dividindo essa tira para eu poder ver toda a região da força do meu paciente no momento que ele fecha, que ele tem um MH, né, uma máxima intercapitação, tá? Depois eu vou repetir esse processo, porém com a coroa em posição. Porque desta maneira eu vou ver se meu paciente está travando igualzinho como se ele estivesse sem a coroa, tá? Desta maneira, depois que você ajustar proximal, sentar seu paciente, fizer o ajuste oclusal, olhar os pontos de contato dele sem a coroa e os pontos de contato com a coroa, olhar como está o travamento da tira de poliéster sem a coroa e com a coroa, nesse momento que você vê que para você está tudo certo, você vai virar para o seu paciente e perguntar para ele assim, está confortável? E aí ele vai te dar os indícios dele, tá? Ah, eu acho isso e aquilo, você vai olhar com ele. E depois de ter feito toda essa etapa, você vai para a última ajuste oclusal, que é o quê? De movimentos bordejantes ou lateralidade. Eu quero que você coloque um carbono e peça para esse paciente fazer lateralidade, tá? E aí você vai ajustar, deixando com a melhor escape ali da área de lateralidade, para que não tenha nenhum trauma oclusal, nenhum toque prematuro ali na hora que o paciente vai fazer algum tipo de movimentação, tá? Feito isso tudo, você pode começar a pensar na cimentação da sua coroa, tá? Então, essa aula vai ficar aqui no canal, justamente para vocês entenderem como ajustar uma coroa que acabou de chegar do laboratório para posterior fazer o ajuste dela, tá? A cimentação dela. Lembrando, se você tiver feito um ajuste oclusal muito grande, não cimentem a coroa nesse dia. Enviem para o laboratório reaplicar o glazer, fazer um novo polimento a nível de laboratório, tá? Tenham esse carinho. Envie de novo para o laboratório, espera uma segunda oportunidade, você cimenta, ok? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, espero que vocês gostem da aula.